Olá, alunos! Vamos continuando o processo de estruturação das palavras. Então, nós havíamos parado no radical, agora vamos falar um pouco de afixos. O que são, então, afixos? Afixos são parte elementares que nós inserimos antepostos ou pós-postos ao nosso radical. Se ele for anteposto, ele vai se chamar de prefixo, certo? Se ele for pós-posto, ou seja, se ele vier após, ele vai ser chamado de sufixo. É interessante nós notarmos que o prefixo vem antes e ele mudará por completo a significação da palavra, e o sufixo vem após. Ele também mudará por completo a palavra. Na maioria dos casos, dependendo da situação, esse prefixo inserido passa a ser até uma situação contrária. Então, por exemplo, se eu falo honesto e vou inserir um prefixo, eu mudo completamente a situação. Desonesto. Então, de honesto, aquela pessoa que é honesta, que tem caráter, que tem honestidade, ela passa a ser desonesta. Então vejam como é que uma palavra só pode mudar por completo a formação, a estruturação da palavra. Mesma coisa o sufixo. Se eu falo moral, posso falar moralidade, moralização. Então, eu mudo por completo a classe de palavra, a significação da palavra solicitada. Esse que é o estudo de estruturação das palavras. É para isso que nós estudamos esse processo, para nós sabermos como é que as palavras se compõem na língua portuguesa, certo? Após, pessoal, eu tenho o estudo de desinência. O que é desinência? Também fiz aqui para vocês a minha lousa manual. Essa desinência, é interessante nós lembrarmos que essas desinências serão os morfemas que sofrerão as alterações. Serão os morfemas que vão sofrer essas mudanças de flexões. Elas vão se subclassificar em desinência verbal e desinência nominal. Como está aí na minha lousa manual para vocês. E se vocês também quiserem escrever, fiquem à vontade. Essa desinência verbal e nominal a desinência verbal, ela serve para indicar o tempo, ela serve para indicar o modo com que está o verbo. Então está ali, falava. Nesse falava, pessoal, eu tenho o vá. Esse vá está indicando aqui o tempo verbal que está. Se está indicando o tempo verbal que está, essa minha desinência será verbal. Então veja, falar vá. Esse vá aqui indica a desinência verbal. Pois a desinência nominal, ela vai servir na língua portuguesa para trabalhar também pessoas e gêneros, tá bom? Pessoas e gêneros. Então, aí eu coloquei menino, coloquei esse o, indicando o masculino. Essa desinência trabalha a questão de gênero. Desinência, então, trabalha essa questão. Desinência nominal. O gênero, o número desses substantivos, tá bom? O que seria esse gênero e esse número? Esse gênero é se é masculino e feminino. Esse número é se é singular ou plural. Vez ou outra vocês vão ouvir aí uns pássaros ao fundo das nossas gravações, mas é como eu disse para vocês, aqui é uma chácara, não estou em um estúdio. Então passam aí vários animais a todo tempo. Quando dá para parar o vídeo, porque está em excesso, eu paro. Mas, quando é somente assim, vez ou outra, eu vou continuando para não perder tanto o foco com vocês, certo? Pessoal, depois nós temos, então, uma vogal temática. Vão aí fazendo os estudos de vocês
e guardando. Vogal temática. O que é essa vogal temática? É quando eu uno, está aqui minha lousinha manual. Vogal temática, então, é quando eu uno o meu radical e uma vogal temática. O que é, para que serve essa vogal temática? Ela é a base que vai dar agregação a esse radical. Então, aqui está o radical estude, mais a conseguir chegar a uma palavra, estuda, certo? Então, eu tive aí uma vogal temática, combinado? Depois de formar essa vogal temática, isoladamente vai chamar, veja, estude, radical, a vogal temática. Se eu juntar os dois, eu vou ter um outro nome, tema. Então, o tema é a união da vogal temática mais o radical. Bebe mais a beba. Carte mais a carta, tá bom? E assim nós temos a vogal e consoante de ligação. O que seria essa vogal e consoante de ligação? Vogal de ligação é uma vogal que eu insiro que serve para ligar uma coisa a outra. Então, exemplo aqui, essa vogal. São elementos inseridos para auxiliar o som. Cafeicultor. Esse I, ele não tem função semântica. Ele só tem uma função mesmo de ligar. Ele não exerce nenhuma outra função, tá? Cafeicultor. Chaleira. Local onde se reserva, onde se guarda, onde se tem chá. Combinado? Então, pessoal, esse foi nosso primeiro encontro do processo de estrutura das palavras. Nos próximos vídeos, nós continuaremos falando um pouco sobre a formação e como é que essas palavras se compõem. Combinado? Bom estudos para vocês. Não deixem de fazer os exercícios propostos.